Hoje nós vamos falar de algo que todo mundo traz consigo. E quem nunca fez uso deles, que atire a primeira pedra. Não é exclusividade de nenhum grupo em particular, e até as pessoas mais experientes quando o assunto é falar em público, de vez em quando acabam caindo nas armadilhas que esses pequenos probleminhas costumam deixar pelo caminho. Nós estamos falando aqui de vícios de linguagem. Sim, meu caro Padawan, minha cara Padawan. Mas, Tarcísio, você pode perguntar, o que exatamente vem a ser um vício de linguagem? Aqui nós temos algumas definições, é importante que você entenda, olha só. Se você perguntar para um professor de português, ele vai te dizer que vícios de linguagem são desvios da norma padrão do idioma e que você deveria se preocupar com isso. E ele tem razão. Ele tem toda a razão. Mas alguns são usados meio que como ajudantes que a gente naturalmente emprega acreditando que eles ajudam na fluidez da conversa. São as contrações. Né, tá, daí. De um certo ponto de vista, elas ajudam realmente, embora não sejam necessárias. Mas a linguagem coloquial, o bate-papo informal, ele acaba criando meios de se expressar que são um pouco diferentes do que a norma culta de um idioma exige. Naturalmente você cria essas contrações, porque elas, de certa forma, facilitam a conversa. Mas é exatamente por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque é aí que mora o perigo. Se nós nos acostumamos a usar essas contrações em todo lugar, ou esses vícios em todo lugar, nossa comunicação pode ser muito afetada e não vai ser para melhor. Existem diversos vícios catalogados e explicados. Se você fizer uma busca simples na internet, você vai encontrar dezenas deles, catalogados e explicados direitinho. Mas para que a gente não fique por aqui 2 horas conversando só sobre isso, nós vamos falar daqueles que têm mais impacto na qualidade da sua comunicação, na qualidade das suas apresentações e na qualidade do seu discurso de modo geral. Alguns desses são realmente de doer no ouvido e você precisa cuidar muito, muito, principalmente se você estiver fazendo apresentações em contextos mais formais no seu trabalho. Você vai fazer uma apresentação ou reunião no trabalho. Revise esse texto para evitar que isso aconteça com você. Quando você está fazendo uma apresentação num ambiente mais informal, a coisa muda um pouco de figura. Mas então vamos lá. Alguns dos mais complicados, dos vícios de linguagem que você precisa prestar atenção e se livrar deles. E eu tenho certeza que você vai identificar alguém que fala desse jeito. Vamos lá. O primeiro deles aqui é o barbarismo. Que nome, né? Já dá para ver, já dá para ter aí uma noção do que vai vir. E o barbarismo é aquele que costuma doer no ouvido, sabe? É quando a gente fala iogurte, largata, problema, infração, quando quer dizer inflação. E esse você deveria tomar mesmo muito cuidado. Mesmo quando você está entre amigos num bar, se você largar um tráfico, quando você quis dizer tráfego, você vai se tornar motivo de zoeira por uma meia hora ali no mínimo. Falar isso numa apresentação, então, para a sua diretoria, pode complicar muito as coisas para você. O barbarismo, então, são essas palavras erradas, escritas e faladas erradamente. Ou de forma errada, né? Erradamente ficou estranho. Pleonasmo vicioso. Esse é divertido. É o famoso entrar para dentro, descer para baixo. Por exemplo, nasceu o filho de fulano. É menino homem ou menina mulher? Né? Esse é antigo, né? Falei até no sotaque que minha avó falava. Mas esses pleonasmos, esses que a gente acabou de falar, subir para cima, repetir de novo, eles são mais simples de serem notados e corrigidos, mas tem alguns que são mais sutis e que a gente vê em locais, a gente lê em locais de boa reputação e a gente acaba nem notando. Você já recebeu alguma notificação pedindo para comparecer pessoalmente em algum lugar?
Ou alguém já te pediu para cochichar baixinho? Ou então fazer um acordo amigável? Há até quem insista ser necessário encarar de frente os problemas e com um sorriso nos lábios. Percebe? São todos vícios de linguagem. E sendo bem honesto, você precisa tratar com muito cuidado os mais gritantes, né? Imagina que você está numa reunião junto com o seu chefe e junto também com um cliente, que é aquele cliente que você está lutando há tempos e que você quer muito conseguir um contrato com ele. E aí, de repente, sem perceber, você manda assim que nós chegamos, nós já entramos para dentro do prédio para fugir da chuva. Que mal, né? Olha que ruim vai ficar isso para sua imagem. Outro que é engraçado, esse é engraçado. Cacofonia. É quando você junta duas ou mais palavras e o sentido às vezes fica estranho. Por exemplo, fulana nunca gostou de mim. Nunca gostou de mim. É bonita a boca dela. Você viu fulana? Vi ela ontem. Uma mão lava a outra. Ou falar o nome daquele casal, né? Adão e Eva. Quando você troca, né? Você põe Eva na frente, aí você fala Eva. Cuidado com isso, né? Sempre que você fizer um discurso, sempre que você escrever um roteiro, preste atenção se não tem esse tipo de pegadinha no meio do seu texto. O famoso gerundismo, que a gente ouve com uma certa frequência por aí, né? Coisas do tipo assim, senhora, vou estar tentando estar ajudando a estar solucionando o seu problema. Caramba, essa foi forte, não foi? Não é que o gerúndio em si ele esteja proibido. Não é isso. Mas abusar dele, como abusar de qualquer outra construção linguística, vai te trazer problemas. Mantenha o seu texto simples. E no caso do gerúndio, fica fácil de resolver. Você pode substituir por frases no presente, frases simples. Senhora, vou lhe ajudar a solucionar o caso. Né? Bem mais fácil, bem mais simples de entender. Mas e você? Me conta aí no chat. Lembrou de alguém que faz isso? Conhece alguém que tem esse costume? Enquanto eu tomo aqui a minha aguinha, me fala. Quem você conhece que usa ou até mesmo abusa desses vícios? Lembra, a água sempre para acompanhar suas apresentações, hein? Para se hidratar, molhar a garganta, isso ajuda bastante. E a água, de preferência, não muito gelada, né? Em temperatura ambiente. Pensou em alguém? Sempre tem, né? Ainda bem que não é a gente, né? É muito comum acontecer isso. E esses que eu mencionei agora são apenas alguns. Se nós estivéssemos aqui estudando para fazer um teste de redação, por exemplo, nossa, a gente ia ver muitos outros. Mas o nosso objetivo aqui é apenas mencionar os mais complicados para uma apresentação. Outra coisa que também não pega bem numa reunião, numa apresentação um pouco mais formal, é quando a gente abusa, quando a gente usa muito contrações. Todo mundo manda um né, um tá, um daí, quando está conversando em círculos menos formais. Você está lá com os amigos num boteco, curtindo um happy hour, e a linguagem, ela naturalmente é menos formal. Sim, ninguém quer que você diga coisas do tipo, enquanto está lá falando com seus amigos, né? Benquisto correligionário. Poderia vós, por meio de vossa apregoada brandura, sobejar até este vosso confrade o pequeno cântaro referto de apetitosas vagens torradas. Já pensou falar isso? Na verdade, você só queria dizer, ô fulano, passa o amendoim aí. É muito mais simples. E a gente usa essa linguagem mais informal em ambientes mais informais. E o problema é que é nesse ambiente que se forma o hábito de usar as contrações, de usar os vícios. E ali, naquele ambiente, naquele contexto, não é um problema. Você está numa conversa entre amigos, né? Daí que, tipo assim,
sem problemas, né, em falar isso, tá? O problema vai aparecer quando você está numa reunião mais formal, onde uma linguagem mais elaborada seja necessário. Não que você não possa usar um né, um tá. Você vai perceber que no meu discurso, por exemplo, aqui até um pouco mais informal eu falo, mas o ideal é você substituir por termos mais formais também. Ambiente mais formal, linguagem mais formal. Lembra, quem define essa linguagem que você vai usar na sua apresentação é sempre a audiência. Mas se você mandar um bicicleta, concorda comigo que vai pegar mal em qualquer situação?